Olá, eu sou a Tatiane Teresa e esse é o Tempo de História. Tempo de História são áudios que tratam de acontecimentos históricos de forma simples. E para acompanhar o Tempo de História, se inscreve no canal Tempo de História por Tatiane Teresa no YouTube e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Siga a página do Instagram, do Facebook e do Twitter e deixe seu like. E o Tempo de História de hoje vai continuar a tratar a respeito da Grécia Antiga. E em relação a outra cidade-estado importante, a outra polis, Esparta. Tratemos então de Esparta. Esparta, polis ao sul do Peloponeso, às margens do rio Eurotas, no Vale da Lacônia, ocupando uma grande área fértil, foi fundada pelos dórios no século IX a.C. Apesar de haverem fundado um centro urbano administrativo, cuja população cultivava oliveiras, cereais e vinhas, os espartanos ficaram conhecidos por seu preparo militar, desde cedo educados para a guerra. E por serem considerados um povo de poucas palavras, os espartanos deram origem ao termo lacônico, que significa breve, conciso. Lembrando que os espartanos, como eu disse, viviam no Vale da Lacônia. E em relação à sociedade espartana, podemos destacar 3 camadas. Os espartanos, também chamados de espartíatas ou esparciatas ou homenoi, que significa em grego os iguais. Eram um grupo privilegiado, ocupavam as melhores terras e descendentes dos fundadores dórios, que controlavam tanto o poder político quanto o poder militar, sendo isentos de trabalhos manuais e proibidos de atividades econômicas. Cabia a eles então formar o exército, e desse grupo saía 2 reis, sendo um deles o comandante do exército. A outra camada social era a dos periecos, prováveis descendentes dos aqueus, porém a origem é incerta, praticavam artesanato, trocas e a agricultura em terras próprias, como na Lacônia e Micênia. E em tempos de guerra serviam ao exército, assim como os ilotas, porém com condições melhores do que os ilotas. E os ilotas, que eram os camponeses, servos do Estado que poderia cedê-los aos espartanos, eram descendentes de vencidos de guerras contra os espartanos e constituíam a maior parte da população. Assim como em Atenas, as mulheres espartanas não podiam participar da vida política, porém praticavam exercícios físicos. Primeiro, porque tinham a obrigação do casamento e terem filhos saudáveis para servirem ao Estado, e também porque poderiam ser convocadas para a guerra. Logo, deveriam cuidar da saúde do corpo para estarem fortes e bem preparadas caso fossem convocadas. A educação militar em Esparta era rígida. Ainda hoje se usa a expressão disciplina espartana para uma tarefa executada com o máximo rigor. E desde cedo os meninos espartanos eram treinados para a defesa da polis e de seus domínios. Enquanto as meninas pertenciam aos pais até o casamento, quando passariam para o domínio dos maridos, os meninos, desde os 7 anos, deixavam suas famílias e cumpriam serviço militar até os 18. Entre os exercícios físicos estavam corrida, salto em distância, luta, arremesso de dardos e de discos, e em relação à formação militar, estava o aprendizado de técnicas de guerra, como, por exemplo, o uso de arco e flecha, de escudos e de lanças, além de enfrentarem frio, chuva e fome em barracas. E aos 18 anos se tornavam então soldados, chamados de hoplitas, permanecendo no serviço ao Estado até os 60 anos. E aos 30 tornavam-se cidadãos com direitos a participar da Ápila, a Assembleia Espartana, e eram obrigados a casar e ter filhos, assim como os atenienses. E em relação ao governo da polis,
ela era governada por uma oligarquia. Como já discutimos, oligo, poucos, arquia, arques, governo. Ou seja, Esparta era governada por um pequeno grupo de espartanos, uma minoria, através de 4 órgãos políticos: diarquia, eforato, gerúsia e ápela. E o que seria cada um deles? Bem, a diarquia era um órgão formado por 2 reis de caráter hereditário, ou seja, passava de pai para filho, sendo responsável pelo comando do exército e também dos assuntos religiosos. Eforato era formado por 5 membros eleitos pela Assembleia, a Ápila, os quais eram os verdadeiros governantes espartanos, com função de garantir a obediência das leis, não apenas pela população, mas também pelos próprios reis, funcionários e magistrados, espécie de juízes, e, para tanto, fiscalizavam e vigiavam com amplos poderes. A gerúsia, ou Conselho de Anciãos, era formada por anciãos, ou seja, por 28 espartanos acima de 60 anos e mais 2 reis, que faziam as leis e aconselhavam em caso de guerra, e funcionava como um tribunal superior, de última instância, que dava a decisão final, definitiva. E havia também a Ápila, ou Assembleia, formada por todos os espartanos maiores de 30 anos, era um órgão consultivo que se encarregava da escolha dos membros da gerúsia e o eforato. E ainda tratando do período clássico, iniciado lá no governo de Clístenes, considerado pai da democracia, merece destaque as guerras médicas ou guerras greco-pérsicas, de 500 a.C. a 448 a.C., entre os gregos e os persas, causada pelos choques dos expansionismos dos gregos e dos persas. Lembrando que os gregos tinham colônias no sul da Europa, no norte da África e na Ásia Menor, enquanto os persas expandiram seus domínios sobre o Egito, Mesopotâmia e áreas próximas. E a guerra se iniciou quando os persas invadiram o domínio grego na Ásia Menor. Durante a guerra, houve a ocupação e destruição da principal polis grega, Atenas, a qual, ainda assim, conseguiu formar um exército denominado Confederação de Delos. Delos, uma ilha grega, para onde várias cidades gregas enviaram suprimentos, armas e navios. E das guerras médicas se destacam as batalhas de Termópilas, no verão de 480 a.C., a qual foi retratada no filme 300 de Esparta, quando o rei espartano, Leônidas, comandou 300 espartanos para barrar o exército persa de Xerxes I. E a Batalha de Salamina, quando o ateniense Temístocles usou o fenômeno das marés a seu favor para derrotar os persas, cujos navios ficaram encalhados na baía de Salamina, quando a maré baixou, sendo incendiados pelos gregos. Com a atuação da Confederação de Delos, além de reaverem o domínio da Ásia Menor, os gregos dominaram todo o mar Egeu, e Atenas manteve sua hegemonia, seu poder, sobre as cidades da Confederação e sobre o mundo grego de forma geral, dominando colônias no Egeu e diversas cidades-estado. Outra característica do período clássico foi o governo de Péricles, de 461 a.C. a 429 a.C., cujo século V ficou conhecido como Século de Péricles, no qual a democracia foi consolidada e ampliada a participação para os mais pobres, cuja prática da cidadania foi possibilitada devido ao pagamento concedido àqueles que participavam da Assembleia e dos tribunais. No governo de Péricles, Atenas se tornou o maior polo político, econômico e cultural da Grécia, o que possibilitou a construção de grandes monumentos como o Partenon,
Abrindo parênteses, ainda hoje o Parthenon, ou melhor dizendo, as ruínas do Parthenon, é um dos pontos turísticos mais visitados da Grécia. Foi uma construção erguida em homenagem à deusa protetora da cidade, Atena, no século V a.C., ocupando uma área de cerca de 2.000 metros quadrados na Acrópole, na Cidade Alta. Fecha parênteses. Péricles também mandou erguer novas muralhas para a defesa da cidade, obras essas realizadas pelos tributos pagos pelos povos submetidos por Atenas, que sob o governo de Péricles se tornou a mais rica e poderosa das polis gregas. Até a eclosão das guerras do Peloponeso, de 431 a.C. a 404 a.C., quando Esparta questionou o poder de Atenas sobre a Grécia. Bem, na guerra houve o enfrentamento da Liga do Peloponeso, formada pelas cidades gregas da região do Peloponeso, lideradas por Esparta, contra a Confederação de Delos, aquela que já comentamos, constituída no contexto das guerras médicas, para o enfrentamento contra os persas, formada por várias cidades gregas sob a liderança de Atenas. As guerras do Peloponeso tiveram como consequência o fim da democracia ateniense e o enfraquecimento do poderio de Atenas, a qual foi derrotada e passou a ser governada por uma aristocracia indicada por Esparta, que assumiu a supremacia sobre a Grécia, mas por um curto período, cerca de 30 anos. Pelo fato de outras cidades também disputarem o controle sobre a Grécia. E tais conflitos, por sua vez, levaram ao enfraquecimento das cidades gregas e facilitou a invasão e ocupação da Grécia pelos macedônios, povo do norte da Grécia, sob o reinado de Filipe II, filho do rei macedônio Filipe I, que havia vivido 7 anos em Tebas, após ser raptado como refém, onde aprendeu táticas militares e, ao regressar à terra natal, se tornou o rei Filipe II, nutrindo assim um grande respeito pela cultura grega. E abrindo parênteses, cujo filho e sucessor, Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, que teve o filósofo grego Aristóteles como professor, como tutor, formou o maior império da antiguidade, conquistando o Egito, onde fundou a cidade de Alexandria, em sua própria homenagem, as terras do Império Persa, a Babilônia na Mesopotâmia, que se tornou a capital do Império Macedônio, chegando até mesmo às margens do rio Indo, na Índia. Alexandre o Grande foi responsável pela mistura cultural dos gregos com os povos orientais, ou seja, com os mesopotâmios, persas, egípcios, mistura chamada de helenismo. Fecha parênteses. Bem, eu fico por aqui, mas eu ainda não terminei. Eu vou continuar a tratar a respeito da Grécia Antiga. Lembrando que se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal Tempo de História por Tatiana e Teresa no YouTube, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e segue a página do Instagram, do Facebook e do Twitter. E deixe seu like. Até a próxima!